Hoje todo mundo fala em assédio. Tem gente que fala em assédio e nem sabe o que é. Mas a coisa tomou vulto depois do envolvimento de um casal global aí com um escândalo danado. E hoje nós vamos tirar a limpo essa história de assédio. Estamos recebendo aqui a Maria Aparecida Alckmin. Tudo bem? Graças a Deus. Doutora em democracia, né? E também uma especialização grande nesse aspecto, tem livro publicado, né? E essa coisa tomou vulto agora com essa história dos globais aí, esse assédio que o ator impôs à figurinista. Está todo mundo falando disso, aí cobram da figurinista que ela tome uma postura, ela já até desistiu, porque a coisa é muito complicada. Vai na delegacia, faz queixa, aí o pessoal debocha. É triste, né? Tudo bem? Sim, tudo bem. Na verdade, nós temos que, nessa situação, diferenciar bem o que é um assédio moral e um assédio sexual. Uhum. No ambiente de trabalho, o assédio moral é muito comum, muito corriqueiro. E o que é o assédio moral, né? Para saber distinguir uma situação de outra. Porque o que a imprensa está veiculando é que ocorreu uma modalidade de assédio sexual. Uhum. Isso já é um crime à luz do Código Penal. Mas não há também um fator psicológico que faz com que uma coisa se confunda com a outra? Porque sim, havia uma superioridade de um ator, sim, com relação a uma figurinista, sim, fazendo uma prática que realmente houve até uma invasão de privacidade e tudo. Mas o fato dele ter o poder de ter o reconhecimento da empresa como uma pessoa que tem mais importância do que a outra, sim, isso não traz um amarrado das duas condições? Sim. O que acontece é que nós temos que diferenciar o assédio moral do assédio sexual. Na hipótese, considerando que o Código Penal define como assédio sexual, houve ali a prática de uma conduta de conteúdo sexual praticada por vamos imaginar, um superior hierárquico ou alguém que esteja numa posição, num cargo superior à vítima. Nessa hipótese, caracteriza um crime previsto no Código Penal. Uhum. E, obviamente, é um crime que abala a estrutura emocional, abala o aspecto da personalidade da pessoa. Quando eu falo os direitos da personalidade, estou falando na honra, na moral, na dignidade. O que diferencia o assédio moral é que o assédio moral não tem previsão em lei, embora seja ocorrente, o assédio moral existe desde a época que foi criada a relação de trabalho. Então, nós podemos nos reportar ao trabalho escravo, cujas vítimas eram assediadas constantemente. E não é só em relação ao homem e à mulher, porque o assediado moral pode ser do sexo masculino e o assediante também, né? Sim. Um chefe que humilha o profissional. Primeiro de tudo, eu acho muito importante esclarecer ao público que o assédio moral se caracteriza como uma conduta abusiva, autoritária, que pode se manifestar através de gestos, palavras, condutas, comportamentos, ações que são dirigidos, ou condutas que são antiéticas, que são dirigidas reiteradamente, sistematicamente contra uma pessoa, a ponto de afetar a personalidade, a dignidade dessa pessoa, provocando mazelas, inclusive de ordem psíquica. E pior, a intenção de quem assedia moralmente, estou falando do assédio moral, é denegrir, vexar, humilhar a pessoa assediada. Bullying, né? Exatamente, até mesmo com o propósito de eliminar a pessoa do meio ambiente de trabalho, degradando o meio ambiente de trabalho. Por isso que eu digo, é uma conduta muito comum praticada por chefes autoritários ou até por colegas de trabalho. Nós chamamos de assédio moral horizontal. Pessoas do mesmo nível, aquele colega que é invejoso, que é debochado. Então, o assédio moral é muito comum. Embora não tenha previsão legal, ele é um fato ocorrente no mundo do trabalho. Existe proteção legal contra essa prática. Diferentemente, o assédio sexual, ele não precisa ser reiterado, pode até ser reiterado, sistematizado. Pode ser um ato único, como ocorreu
nessa emissora que foi mencionada. E o assédio sexual diferencia basicamente do assédio moral, porque o assédio sexual tem uma conotação sexual, palavras, gestos, tudo que tem a conotação sexual. E também, de acordo com o tipo penal, aquilo que está previsto no Código Penal, tem que ter uma relação de hierarquia. O assédio moral, não. O assédio moral, normalmente, se fala, é praticado pela chefia, mas pode ser praticado por colegas de trabalho. Inclusive, um chefe pode ser vítima do assédio moral. Aquele chefe mais inseguro, que tem como subordinado pessoas experientes, que percebem a insegurança, então passam a praticar condutas, gestos... Um chefe que chega novo ao setor. Exatamente. E recebe a resistência de um grupo que não quer ser alterado na sua rotina de trabalho. Então, o que o público precisa saber é que existe diferença. Agora, eu também tenho que pontuar o seguinte: muitas vezes, um assédio sexual mal sucedido desencadeia o assédio moral. Ah, sim. Então, se a vítima não cede, seja a subordinada ou subordinado, à pressão sexual praticada pelo superior, essa vítima se torna presa fácil para o assédio moral. Ou seja, ela passa a ser perseguida, humilhada, vexada, exigida em excesso. São condutas que desencadeiam o assédio moral. Maria Aparecida Alckmin está conversando conosco sobre essa coisa aí que está bem na moda, né? O pessoal está discutindo, debatendo, alguns sem conhecimento algum de causa, outros até com o próprio sofrimento, né? Sim. Agora, é uma coisa difícil, né, da gente provar, porque o pessoal foge, as testemunhas na hora da coisa vão embora. Eu vou lhe pedir para aconselhar o pessoal de casa como fazer quando estiver sofrendo essa situação, mas é um assunto que vai estender mais um pouco. Eu vou lhe pedir para a gente falar daqui a pouquinho, quando voltar a entrevista, tá bom? Já estaremos de volta falando com Maria Aparecida Alckmin a respeito do assédio moral. Já.